Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, professor de eletrônica, e nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento básico de eletrônica, tá ok? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo, vamos conhecer o funcionamento e alguns testes na bancada de um dos componentes mais utilizado no circuito eletrônico. Eu considero que esse componente ele virou a página da história da eletrônica. Eu estou falando do transistor ou transistor, depende aí da região, ok? Esse transistor ou transistor é um semicondutor, é fabricado à base do semicondutor, que começou sendo fabricado lá no meado de 1950, foi utilizado com germânio e hoje a maioria é fabricado com o silício, ok? Lá no ano de 1950, quando começaram-se a fazer os estudos e começaram a desenvolver os transistores, houve a necessidade de ter um outro componente que viesse substituir as válvulas eletrônicas. Então, através dos estudos, das experiências, descobriram-se então o transistor, E a partir daí então a eletrônica ela teve a sua história, uma página virada. Então começa-se um novo cenário dentro da eletrônica, aonde os transistores passaram a substituir a válvula. Os circuitos que eram grandes tornaram-se circuitos pequenos, menores, haja visto que o transistor ocupa muito menos espaço. Ok? Então hoje o transistor é o nosso grande componente a ser estudado. Vamos lá então. O transistor ele é um componente de 3 terminais, tá? Nós vamos estudar hoje o transistor de junção bipolar, TJB, tá? Que é o mais usual. Na outra aula nós vamos falar sobre o outro tipo de transistor, tá? Eu acho importante fazer essa aula dividida, mas o TJB, o transistor de junção bipolar, que é esse símbolo aqui que você está vendo. Olha aqui, eu fiz o desenho aqui dos modelos mais parecidos na aula, onde nós apresentamos os componentes, nós vimos esses dois sujeitos aqui, tá? Eu fiz um desenho mais ou menos no formato dele, tá ok? Um transistor de potência, ele tem a parte que você gruda ele numa placa de alumínio, onde vai fazer ali a dissipação de calor, e o modelo menorzinho que trabalha com baixa potência, tá? Esse aqui são os símbolos que você vai ver nos esquemas eletrônicos, tá? Esse transistor aqui é o NPN, ou seja, ele trabalha com negativo numa ponta, o positivo no meio e o negativo na outra ponta. O transistor PNP, ele trabalha com um positivo numa ponta, o negativo no meio e o positivo também na outra ponta, tá ok? As 3 pontas do transistor, a que fica no meio aqui é a base, tá ok? Base. Numa das extremidades aqui, no caso, o coletor. E essa que tem a setinha, que você está vendo aqui, ela é o emissor. Então, os 3 pinos de um transistor, ele é base, coletor e emissor. Se você virar ao contrário, em alguns fabricantes inverte a posição aqui do coletor e emissor. Ok? Então vamos lá, ele tem a base, o coletor e o emissor indicado pela setinha. Esse aqui que está com a setinha para o sentido ao contrário é porque a junção é o contrário, tá? PNP, a setinha empurrando para dentro. E o NPN, a setinha jogando para fora. Ou seja, a setinha, ela dá o sentido em que a corrente elétrica vai circular. Ok? Então nós temos esses 2 tipos de transistores de junção bipolar, tá? O NPN e o PNP. Ok? Então aqui na minha base eu tenho
a entrada, no caso do NPN, eu tenho na minha base o positivo, nas duas extremidades, coletor e emissor, o negativo. Tá? E no PNP, na minha base, eu tenho justamente o negativo e nas minhas duas pontas, o coletor e emissor, positivo, positivo. Ok? Então essas são as diferenças de transistores. Porém, o mais usual é o NPN, que é esse modelo aqui. Tá? Qual é a diferença? O que um faz, o outro faz a mesma coisa, só que no sentido das correntes ao contrário. Somente isso a diferença de um para o outro. Para o nosso entendimento, como eu falei, nós vamos conhecer esses termos técnicos nesse treinamento, nós estamos conhecendo, mas eu prometi dar uma linguagem simplificada com figuras, com um sentido figurado para facilitar o entendimento daquele que não tem noção do que é PNP, NPN, e como funciona aí esse sujeito aqui. Como funciona? Ele funciona exatamente igual uma torneira de água. Tá? E nós vamos entender isso aqui agora. Por quê? Porque o transistor, ele tem o controle do fluxo aqui da coletor, do emissor para o coletor, nesse caso, porque o sentido da corrente é esse, controlado pela base. Tá? No caso aqui, a corrente ela entra por aqui e ela sai por aqui. E a minha base, ela tem a autonomia de controlar. No exemplo da torneira seria assim, ó, vamos desenhar aqui o nosso transistor nessa minha, vamos supor que isso aqui seja um NPN, ou seja, a minha setinha ela vai jogar para fora, ok? Então a água ela vai entrar por aqui e vai sair aqui, ou seja, ela vai entrar pelo coletor do meu transistor e vai sair pelo meu emissor, e aqui é a minha base, que seria aqui. Tá? Como funciona a torneira? A água entra por aqui e sai aqui. E aqui em cima eu tenho a chave que eu vou controlar se eu quero muita água ou se eu quero pouca água. Tá? O transistor funciona exatamente assim. Tá? Então a minha corrente entra pelo meu coletor, que é simbolizando aqui. Ele vai passar pela minha base. A minha base aqui eu vou controlar a corrente que vai chegar até o meu emissor, ou seja, o que entrar no meu coletor, a minha base vai ter autonomia de controlar a corrente elétrica, a tensão elétrica que for circular de um ponto ao outro, assim como uma torneira. A torneira eu tenho aqui a minha chave que vai me dar o controle da quantidade de água que vai sair aqui, assim como o meu transistor, eu vou ter a minha base que vai controlar o que entra no meu coletor e sai no meu emissor, ok? O que acontece? Como que eu posso aplicar um transistor no meu circuito? Ele tem algumas funções, ele pode ser um amplificador, tá? De corrente, de tensão, de sinal, ele pode ser um controlador de corrente, né? Ele controla, como eu expliquei aqui, ele controla o que vai entrar no meu coletor e sair no meu emissor, eu posso controlar pela minha base. E ele também pode trabalhar como chaveamento de circuito e inúmeras outras aplicações que o meu transistor ele vai ter dentro do meu circuito. Tá ok? Eu coloquei aqui um exemplo, tá, desse desenho que aqui está. Aqui eu tenho o meu transistor, né, NPN, ou seja, a minha setinha está aqui para fora, ou seja, a minha corrente positiva ela vai circular, a minha corrente ela vai circular, no caso, daqui para cá, tá ok? Na verdade, eu tenho que inverter aqui só um momento. Então, eu vou ter aqui o meu negativo, porque a corrente é o meu negativo aqui e o meu positivo aqui. Então, eu vou ter o controle aqui com uma resistência variável. Nós vamos conhecer isso na aula de resistores. Uma resistência variável que é um potenciômetro, esse que você tem no seu rádio aí, que você controla o volume. Então aqui ele vai estar passando a corrente dessa forma, nesse sentido, ok? Aqui. E aqui eu vou ter um botão que eu vou controlar o que vai passar daqui para cá. Então, esse circuito aqui, você tem o controle aqui do seu transistor, da sua corrente. E isso aqui eu crio inúmeras aplicações, inúmeras funções dentro de um circuito eletrônico. Tá ok? Então o nosso transistor é exatamente isso, um transistor de junção dupla, ok? Ele funciona assim, ele tem dois tipos, NPN, PNP, ok? Ou seja, o NPN, o positivo numa extremidade coletor, o negativo no coletor, o positivo na base e o negativo no emissor.
O PNP é ao contrário. O positivo no meu coletor, o negativo na minha base e o positivo novamente no meu coletor, tá? Muda-se o sentido da corrente de um para o outro. Então, a única diferença é o sentido da corrente, que isso pode... Você pode ter essa necessidade dependendo do seu circuito, dependendo do que você quer montar, do que você quer fazer, você pode ter a necessidade do sentido da corrente, você pode trabalhar com os dois juntos, dependendo daquilo que você está fazendo aí no teu circuito, ok? Então, assim, basicamente o funcionamento de um transistor é exatamente isso, ok? Nós vamos agora fazer alguns testes aqui na nossa bancada. Bem, estamos aqui então na nossa bancada, já estamos aqui com dois tipos de transistores que é o qual nós acabamos de estudar. Nós vamos fazer alguns testes aqui no multímetro para aprender a identificar e até mesmo testar o nosso transistor, tá ok? Nós vamos usar então aqui o nosso multímetro, tá ok? Nós vamos usar aqui a escala do diodo, ok? Tá aqui, tá? Por quê? Porque o diodo também trabalha com P e N, positivo e negativo. Tá? Então nós vamos usar a escala do diodo para fazer as medições aí do nosso transistor, tá? Então já está aqui ó, posicionado, já está aqui aparecendo o número 1 porque está na posição diodo, tá? Se eu fechar aqui, observe que eu botei a ponteira no COM, que é o terra, o negativo, que é o ponteira comum, e a minha ponteira positiva, vermelha, eu vou botar aqui na escala de ohms, de resistência, porque o diodo aqui é uma espécie de uma resistência também. Tá? Então vamos posicionar ele aqui e vamos observar. Vamos lá. Lembrando que nós conhecemos agora os dois tipos, ou melhor, o transistor bipolar, que trabalha com duas polaridades nas pontas extremas, ok? Identificado com os dois principais tipos, PNP, NPN. Aqui eu já coloquei os transistores já totalmente identificados. Esse aqui é um PNP e esse aqui é um NPN, base, emissor e coletor. Esse transistor aqui é um caso que às vezes acontece. A base ela não está no meio, ela está aqui nessa ponta direita, tá? Então a base na direita, o coletor no meio e o emissor na esquerda. Isso também às vezes você vai encontrar não necessariamente com a base no meio. A grande maioria vem como esse aqui, olha. A base fica sempre no meio. Geralmente quando você vai fazer um teste no transistor, você já vai direto no meio, porque você imagina que o mais comum é ter a base do transistor no meio, tá? Mas acontece também onde colocam-se a base ou na direita ou na esquerda. Na maioria das vezes aqui na minha direita. Tá? Então nós vamos lá. Vamos supor, aqui já está tudo identificado, PNP, NPN, mas vamos supor que eu tenha esse transistor aqui, que é um NPN, que eu não sei nada dele, não sei qual é a base, o coletor emissor, então eu vou começar a fazer os testes. Observe que na minha base, se ele for NPN, se eu colocar o positivo no meio, ele não pode acusar nada, olha. Eu estou na minha base com positivo. Se ele fosse PNP, ele iria dar uma resistência. Tá ok? Mas não dá nada. Então eu vou inverter. Eu fiz o primeiro teste aqui. Bem, eu imagino que a minha base é no meio, porque a maioria dos transistores a base é no meio. Olha, não deu nada. Isso já é um bom sinal, porque numa polaridade ele tem que acusar nada e a outra ele tem que dar uma resistência. Se com o ponto positivo, que é o vermelho, não deu nada, se aqui for a minha base, ele vai ter que dar uma resistência entre 500 a 800 ohms aí. Vamos lá. Olha, apareceu lá 553. Ele tem que dar próximo na outra ponta, que é, no caso aqui, o meu emissor. Então, olha, esse transistor ele está funcionando da maneira correta. E ele é um NPN. Por quê? Porque ele só deixou conectar a ponteira negativa. Tá? Se eu inverter novamente, botar a positiva no meio, ele não pode acusar nada. Se ele acusar aqui alguma informação, se eu colocar aqui, ela tá apontando 1, o circuito está aberto, ok? O circuito está aberto e ele não está me dando nenhuma informação. É dessa forma que ele funciona. Agora ele tem que me liberar uma resistência de entre 500 até 900 ohms, ele tem que aparecer de acordo com cada tipo de transistor. Vamos lá. Olha, ele deu a resistência, tem que dar mais ou menos igual na outra. Okay? Então, se eu não soubesse nada,
eu iria já ter certeza que que na minha ponta é a minha base, na esquerda emissor, na direita coletor, tá ok? Por quê? Porque a base ele vai num ponto, numa corrente, ou melhor, num polo, ele vai liberar uma resistência, ambas as pontas, e no outro ele não vai. Se for o negativo no meu ponto que liberar, como por exemplo aqui, o negativo na minha base está liberando, isso significa que é um NPN. Ok? Então beleza, eu já identificaria que aqui era a minha base. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o meu PNP. Então eu iria imaginar, esse aqui é mais difícil um pouco, porque ele é bem pequenininho, eu tenho que travar ele aqui, ó. Eu iria imaginar que aqui aqui seria a minha base. Ele não deu nada. Então eu imaginaria que agora eu vou botar o preto e ele vai me liberar, tá? Porque eu estou imaginando que a base está no meio. Ele vai ter que dar resistência. Ué, não deu. Então a minha base pode ser na minha direita. Então eu vou botar aqui o ponteiro preto na base, imaginando que a base é aqui, porque eu não saberia. Não deu nada. Então eu vou inverter agora, eu vou botar o positivo. Imaginando que aqui é a base. Vamos lá, para poder ter a visão legal, olha. Deu 751, se for aqui a minha base, lá na minha outra ponta vai ter que dar a mesma, ou próximo, 752, beleza. Vou botar agora invertido para ver se ele vai estar em curto ou queimado. Ele não pode mostrar nada. Beleza. Então, olha, o meu positivo é onde está a base, então esse aqui é um PNP. Ok? Ó, beleza. Agora eu vou botar a negativa na minha base. Então eu já sei que aqui, onde está a ponteira preta, é a minha base. Porque numa polaridade ela libera e na outra ela tranca, como é o caso aqui. Então esse transistor aqui também está bom. Ok? Basicamente, esse é um teste para você identificar as polaridades e também ter uma ideia de que está com defeito ou não o transistor. Lembrando que esse é um teste muito simples, onde você não vai ter uma precisão 100%. O certo de você fazer o teste seria com o osciloscópio, ok? O osciloscópio ele vai te dar precisão e vai identificar qualquer tipo de defeito. Então, o osciloscópio sim seria o instrumento mais eficaz para se identificar um defeito num transistor. Tá ok? Mas dessa forma que nós fizemos aqui agora, usando o multímetro, nós também conseguimos identificar aí defeitos básicos como curto ou aberto, ou ele está queimado. Você vai perceber logo através dessas informações, elas não vão bater, como nós vimos aqui agora, ok? Agora, na nossa apostila, nós vamos ter lá muito mais informações a respeito disso, outras formas, outros tipos de testes, você vai encontrar na nossa apostila. Nós vamos ter ali uma diagramação maior com essas informações, bem detalhado, tá bom? Com imagens ilustrativas, muito legal a nossa apostila. Se você de repente ainda não tem, você pode estar adquirindo aí essa apostila para te facilitar aí o teu aprendizado, valeu? Então, ficamos aqui nessa aula de transistor, bem rápido, para você ter o conhecimento do funcionamento, de algumas dicas de teste. E na próxima aula, nós vamos continuar com transistores, porém, do tipo de efeito de campo metal, que é o famoso MOSFET, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau!